Boa noite a todos os irmãos. Essa coisa fofa, vem cá, vem. Deixa eu apresentar pra você essa coisa fofa aqui, gente. Aqui, ó. Oi, eu sou a mamãe. Meu nome é Chiquinha. Quer dizer, a minha mãe chama ela de Chiquinha, né? A minha esposa e o meu filho chamam ela de Baunilha. Por que Baunilha? É porque ela não dá. Aqui, ó, tem essa mancha daqui que lembra a baunilha, tá vendo? Aí minha esposa e meu filho chamam ela de Baunilha. Essa aqui é a mamãe, tem 4 filhotinhos lá dentro. Essa é a única gata do planeta que não gosta de carinho, gente. Aqui, ó. É chegar pra fazer carinho nela, ela se afasta. Ela não quer saber de carinho. É impressionante. A gente acaba aprendendo muito sobre essa questão de gatos. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto. É um tanto... O título, né? Vocês já estão vendo aí, se chama Adultério Conjugal. É polêmico, não para mim, mas para alguns é polêmico. Eu vou abrir aqui, primeiramente aqui o meu site, meu antigo site, né? Que não está mais no ar. Vou mostrar aqui para vocês, né? Meu antigo site, Breve Jesus Cristo Voltará. Vou abrir ele aqui. Esse site ficou 14 anos no ar. E eu vou entrar aqui em estudos bíblicos. Eu adorava essa música, gente. E vamos ver aqui o tema adultério conjugal. Tenho aqui mulher cristã 1 e 2, deu muita confusão isso aqui. Infelizmente esse texto não está no ar. Eu posso até de repente publicá-lo no meio retrô em alguma parte especial, né? E vou começar lendo aqui o que está escrito aqui, dizendo o seguinte: adultério, tem que saber o que é adultério, né? Relacionamento sexual entre duas pessoas de sexo oposto, né? Não tem esse negócio de homossexual, não, que aquele não é casamento, né? Vamos lá, continuando. Adultério, relacionamento sexual entre duas pessoas de sexo oposto, e que um ou ambos sejam casados com outro cônjuge, segundo a palavra de Deus. Ou seja, um dos dois, para que seja configurado o adultério, tem que um dos dois ser casado com o outro. Aí eu coloco aqui, né, o versículo. Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Jesus foi questionado, né? Olhei aqui, fui direto ao assunto. Jesus foi questionado em Mateus 19. Em Mateus 19, diz assim, versículo 3: então vieram a ele os fariseus para o testá-lo e perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Daí Jesus lhes respondeu: não tendes lido que o Criador, quer dizer, Deus Pai, os fez desde o princípio, lá no Jardim do Éden, homem e mulher, ou macho e fêmea, né? Por isso disse ele: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á à sua mulher, e não serão, e serão não mais dois, mas uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou ou uniu, não o separe o homem. Jesus deu essa resposta, né, aos fariseus, e deveria ter parado aí. Ele já explicou, eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele disse: não tendes lido que aquilo que Deus ajuntou pelo casamento não separe o homem? A resposta é não. No entanto, eles insistiram, né? Perguntaram-lhe, então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? É fogo, né, a situação.
Cadê? Repudiá-la. Moisés, respondeu Jesus, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, no princípio, não foi assim. Moisés, não Deus, por causa da dureza dos vossos corações. Aí vem a parte interessantíssima, né? E depois vamos complementar lá na frente. Jesus disse, eu, e não mais Moisés agora, vos digo, eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, prestem bem atenção, a não ser por causa de prostituição, não é adultério, prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a que foi repudiada, comete adultério. É interessantíssimo essa parte. Muitos têm confundido. Meu marido cometeu adultério. Minha esposa cometeu adultério. Então, não tem então. Aqui fala somente em caso de prostituição. É fantástico essa parte daqui. Por quê? É interessante. Inclusive, Deus... Isso aqui merece um estudo longo, mas eu vou ser bem curto. Deus, ele orienta a separação conjugal, não para um segundo casamento, se uma das partes está em prostituição, para que a parte fiel não se contamine com a parte infiel. Veja, está em prostituição. Obviamente, que se a outra parte não se... Prostituição, você sabe que é o relacionamento sexual por dinheiro. Mas se a outra parte está em adultério constante, também essa parte fiel não deve se separar de corpos da parte infiel. Para que quê? Para que a parte fiel não se contamine com a parte infiel. Muito interessante isso daqui, tem muito a se aprender. Mas veja só que interessante, por que os fariseus foram atrás de Jesus? E lhe fizeram essa pergunta. Vejam só, Mateus 19 diz assim, tendo concluído estas palavras, aqui não diz quais, Jesus saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. Aí entra. E vieram a ele os fariseus. Por que os fariseus foram a ele? Aqui o versículo 1 de Mateus 19 diz, tendo concluído esse discurso, tendo concluído estas palavras. Que palavras? Vamos voltar um bocadinho. Aí é que está. Temos que voltar aqui justamente ao capítulo 18, a partir do versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a certo homem que quis ajustar contas dos seus servos. E começando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Isso era lei naquele tempo. Graças a Deus que não é feito isso hoje, né? Então, aquele servo... não tinha que pagar. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, mandou-lhe embora e perdoou-lhe a dívida. Perdoou-lhe.
Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Quer dizer, ele devia ao rei, pediu paciência ao rei, o rei o perdoou, comovido de compaixão. Mas chegou a vez dele para com quem devia a ele, ele apertava o pescoço e dizia: paga-me o que deve. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, a mesma coisa que ele fez, rogava-lhe: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. A mesma coisa que ele disse a quem ele devia. E ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão até que saudasse a sua dívida. Vendo os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que sucedera, quer dizer, a quem ele devia e aquele a quem havia lhe perdoado a dívida. Então, o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu companheiro, como também eu me compadeci de ti? Assim, encolerizado, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse tudo o que devia, ou seja, fez cumprir aquilo que ele tinha dito lá na frente, mas que mediante ao pedido, a súplica do servo, ele se compadeceu e o perdoou a sua dívida. Assim, olha o versículo 35, assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, o que Jesus havia dito antes, como diz aqui, tendo concluído, que palavra? Perdão. Sem perdão não há reconciliação. Deixa eu sair daqui. Vou parar por aqui, porque esse texto, depois eu lerei mais esse texto aqui no meu site para vocês. Sem perdão não há reconciliação. A separação de um casal, como disse aqui o próprio Senhor Jesus Cristo, deve ser unicamente mediante prostituição. E acrescento eu agora o que não está escrito aqui, mas é óbvio deduzirmos. A prostituição é o relacionamento sexual mediante pagamento, ok? Ou seja, é uma pessoa que se prostitui. Nós temos no Antigo Testamento o profeta Oséias, né? Se eu não me engano foi Oséias a quem Deus ordenou que se casasse com uma prostituta em atividade? Não. Uma mulher que cometia, mas não cometeu mais prostituição. Porque se Deus fizesse com que ele casasse com uma mulher que vivia na prostituição, ele estaria conduzindo o seu servo, o profeta, a se contaminar com a prostituição daquela mulher. E, assim como o que se deita, o que comete adultério, ou seja, se relaciona sexualmente com uma mulher ou com um homem casado, ele se faz adúltero ou adúltera com aquele com quem se relaciona, assim também aquele que se relaciona com alguém que se prostitui, torna-se prostituto ou prostituta com ele. Então a Bíblia é clara. Então, se o meu esposo ou a minha esposa não cometeu adultério, não cometeu prostituição, mas no entanto é uma pessoa adúltera, ou seja, ela vive na prática da prostituição. Aí é que vem uma outra interpretação, cada um agora esteja ciente ou consciente, né, daquilo como interpreta.
eu nunca vi espaço na palavra de Deus para um segundo casamento. Eu, meu falecido pastor, que foi meu mentor, nunca vimos nas Escrituras um espaço para um segundo casamento, a não ser unicamente quando a pessoa é viúvo ou viúva. Por quê? A outra parte se arrepende, vem pedir perdão, e aí? Então, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus uniu, não o separe o homem. Moisés vos permitiu, não Deus, não Jesus. No entanto, o que eu entendo, que meu falecido pastor entende com essa palavra do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz, a não ser por causa de prostituição, e eu acrescento adultério no sentido de o adultério contínuo, para que a parte que não se prostituiu ou que não cometeu adultério venha a se contaminar com a infidelidade do outro. Porém, eu entendo que, e meu falecido pastor também assim entendia, Jesus está apenas dizendo aqui a separação, não um segundo casamento. Não um segundo casamento. Porque os dois já são uma só carne. Bom, quero terminar aqui dizendo aqui o seguinte. Há muito tempo atrás, por volta do ano 2000, que no site estava no ar desde o ano 2002, foi quando ele foi entrar no ar. Ele entrou no ar em 28 de novembro de 28 de novembro, né? Nós estamos hoje a 23. Ele iria fazer 15 anos esse ano. Acho que é isso, 15 ou 14. Não, ia fazer 14 anos, perdão. Ia fazer 14 anos esse ano, em 28 de novembro deste mês. E eu me recordo quando um católico, né, ligou para mim por telefone pedindo orientação. Ele estava namorando uma católica divorciada. E a Igreja Católica não promove o divórcio, não aprova o divórcio. Ela entende, ela dava o desquite, que era antigamente, né, depois veio o divórcio, mas ela não aceita o segundo casamento. Nesse ponto, eu dou de parabéns para a Igreja Católica. Ok? Então ele estava namorando era um católico namorando uma católica. Só que ela estava separada e ela não queria continuar com aquele namoro, porque ela entendia que o casamento ela, apesar de estar separada, né, ela tinha um marido. 5 maridos tiveste, o que tens agora não é teu. Isso aí também é outro assunto para ser explicado. Então ele me perguntou, o que é que eu faço? Eu digo, olha, há 2 tipos de interpretação na Bíblia. O que eu creio é esse. Tá? Uma vez casado, somente com a morte de um dos cônjuges nos dá o direito de casar novamente. Porém, disse eu a ele, há igrejas que aceitam. Agora, eu irei prestar contas a Deus, né, segundo eu entendo, está te ensinando errado. Então, da minha boca você não ouvirá. Tem nada demais. Você não vai ouvir isso nunca da minha boca. Pelo contrário, ela está certíssima. Foi o que eu disse. E ela está certa. Mediante para Deus está certa. Porém, eu disse para ele, esse é o meu entendimento. Agora, há igrejas que entendem diferente. Agora, você vai ter que prestar contas a Deus. Porque eu não creio que as duas estão certas. Uma das 2 interpretações está errada. Então, pessoalmente, eu prefiro chegar diante de Deus e receber um puxão de orelha por de repente ter sido muito duro com você, meu irmão ou minha irmã, né, você que está me escutando, e ter dito, fique sozinho, mas não se case de novo, porque você vai estar cometendo adultério, do que eu chegar lá no céu e receber sei lá o que, uma dura repreensão de ter mandado para o inferno um homem ou uma mulher por ter dito para ele, não, pode se casar. Essa é a minha convicção, ok? Eu sei que isso aqui é um assunto polêmico para muitos, para mim não. Depois eu vou contar o meu próprio testemunho aqui, porque depois não, vou contar agora. Já estou aqui, vou contar agora. Em 2008, se eu não me engano, a minha esposa me deixou. Em 2008, acho que foi. Tivemos uma discussão, uma velha discussão, e ela me deixou. Eu passei 2 anos e meio sem minha esposa. Levou minha esposa, ela saiu, levou meu filho. Eu sofri muito,
muito. E foi um período, pela minha fidelidade, que Deus me abençoou e me manteve firme e trouxe muitos varões. Nossa, puxa o olho aqui. E trouxe muitos varões à minha presença. Esse testemunho está nesse site. Depois eu vou mostrá-lo para vocês aqui com mais detalhe. Trouxe muitos varões. E muitas pessoas me perguntaram: André, como é que você conseguiu ficar 2 anos e meio? Graças a Deus, eu fiquei firme na fé. Depois, Deus tocou no coração dela, ela viu que eu estava errado e voltou para casa. Está aqui até hoje, graças a Deus. Graças a Deus por isso. Estou resumindo, tá? Vocês estão me conhecendo agora, porque esse assunto já estava no site. Eu sou muito transparente. Eu sou daquele tipo de pessoa, lembra? Se te derem um limão, faça dele uma limonada. E eu usei essa situação, e Deus me usou nessa situação para conduzir muitas pessoas a Cristo. Inclusive, um cidadão que tinha, se não me engano, eu acho que o nome dele era Washington. Acho que era Washington. Até eu acho que até já faleceu. Ele transportava lixo para lá e para cá, pegando. Ele era aposentado, mas pegava, não é lixo não, é sucata, as coisas para vender. E ele frequentava a Assembleia de Deus e a Igreja da Graça. E eu dizia para ele: Washington, acho que é Washington, Valdir, não sei se era Valdir ou Washington, deixa o Washington mesmo. Aí eu falei assim: rapaz, você tem que se batizar, não fica numa igreja na outra. E ele nunca me explicava o motivo. Um belo dia eu vinha passando pela rua e ele me perguntou alguma coisa. Eu digo: rapaz, minha esposa me deixou. Aí ele parou na mesma hora, encostou o carrinho dele e falou: vem cá, agora eu vou te dizer o porquê que eu não me batizo. Por quê? Porque a minha esposa me deixou. O motivo ele não explicou. Ele se virou para mim e disse assim: se a tua esposa voltar, tu não vai aceitar ela não, né? Eu: claro que vou. Está na Bíblia. É o perdão. Aí ele falou: é por isso que eu não sou batizado, porque eu não perdoo a minha esposa. Bom, encerro por aqui no momento. Sei que vai dar muitos comentários isso aqui, tá? Isso aqui eu estou trazendo aqui à tona, como eu já disse aqui, muitos estudos que eu tinha no meu antigo site. Pare, medite, coloque, né, diante de Deus em oração, né, busque saber qual a vontade de Deus. Esse é o meu entendimento das Escrituras no que diz respeito a Mateus 19. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Amém?